Glória a Deus. Profeta Jonas, nós vamos estar lendo capítulo 2. Perdão, irmãos, capítulo 3, versículo 1. Os irmãos encontraram, amém? Estou dando tempo porque eu sei que o profeta Jonas não é muito fácil de achar, né? Glória a Deus. Podemos? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Profeta Jonas, nós sabemos, contemporâneo de Amós, os profetas menores, Oséias, exerceu seu ofício provavelmente no período de Eliseu, a escola dos profetas. Os irmãos lembram? Possivelmente, tá? Está em 2 Reis. Ele exerceu seu ofício no reinado de Jeroboão II, enquanto lá no Reino do Sul reinava Uzias, né? Tinha o profeta Isaías, tudo contemporâneo. Então nós estamos falando de alguém que era próximo, né? Alguém que não está tão longe quanto nós imaginávamos que estaria. Todo profeta sabe que a sua responsabilidade não é a de contestar, julgar a profecia, a palavra que Deus te deu. Se Deus falou, você fala. Se Deus te deu uma direção, siga. O profeta não tem que contestar, porque nós sabemos, às vezes, porque o profeta está envolvido, né, na bolha da revelação. Ele sabe coisas que ninguém sabe. Ele sabe tudo com antecipação, antes de acontecer ele já sabe. Mas isso não te dá o direito de indagar ou de questionar a vontade de Deus. Olhar para o céu e bradar: como isso? Igual nós fazemos muitas das vezes. Não dá o direito. Tu é profeta, tu não é Deus. Tu é profeta. Profeta ouve a voz de Deus e reproduz o que ele disse. Profeta não dá ordem em Deus, irmãos. Nós temos uma ideia muito diferente, né? Essa ideia contemporânea de que a gente pode mudar a mente de Deus, podemos entrar na mente de Deus. Não, irmãos. Somente Deus tem o poder de falar conosco. E o que Ele falar, a gente tem que transmitir. E assim Ele vai fazer aquilo que Ele aprouver. Senso de dependência é uma das características mais fortes de um profeta. Profeta que não tem senso de dependência, ele já perdeu as características faz tempo. Porque tem que ter aquele momento que ele fala: e aí, o que eu faço agora? Lembra do profeta Samuel? Acontecerá que você vai na casa de Jessé, o Belemita, lá em Belém, e lá eu te mostrarei o que has de fazer. Bom seria se Deus nos enviasse a um lugar e já falasse, né? Você vai chegar lá e vai chamar fulano de tal. Vai ser Davi, chega lá e chama Davi. Mas não, Deus falou: lá eu vou te mostrar. Então o profeta tem que chegar e falar: Jessé, estou aqui, não sei porquê, tá? Eu não sei. Ele falou que um dos seus filhos é o rei, mas eu não sei qual que é. Porque o profeta não tem que saber tudo. Ele só tem que obedecer na hora que Deus mandar. Mandou, vai. Não fica questionando. O tempo que você perde questionando é vidas que estão morrendo e perecendo. São oportunidades que você está perdendo.
Louvado seja o nome do Senhor. Então a ordem de Deus é para ser cumprida, não é para ser questionada. Louvado seja Deus. Ezequiel vai dizer que se você não correr e avisar, o sangue deles vai cair sobre a tua mão, e o Senhor vai cobrar de nós. Louvado seja Deus. O interessante é que no versículo 1 vai dizer, do capítulo 1: levanta-te e vai até a grande cidade, aquela grande cidade de Nínive. E o interessante é que nós, como Jonas, temos atitudes igual a ele, porque a primeira palavra ele obedece, ele se levanta, só que parou aí. A Bíblia vai dizer no versículo 2: e levantou-se Jonas e foi para trás. Tem muita gente que você olha, está de pé, levantou, está orando, está pregando, está fazendo, está acontecendo, mas não está obedecendo. E o que vale para Deus não é o quanto você faz, mas é a obediência que você tem diante dele. É o quanto você ouve e tem a disponibilidade de pôr em prática aquilo que ele te fala. Isso é, irmãos. Então não pensa você que porque Deus te dá uns terra e uns manos, você está cheio de Deus, que não. O que Deus se agrada é ouvir. Vai ser dolorido a caminhada, Senhor. Para onde o Senhor está me mandando é difícil, não é fácil. Não é para qualquer um. Mas o Senhor está mandando, o Senhor sabe por quê? Estou indo. E você vai. E tem pessoas que têm dificuldade até de ir para parentes, casa de parentes. Tem pessoas com dificuldade de ir para a própria casa, de voltar para casa. Às vezes sai da casa, deixa uma coisa, mas tem dificuldade de voltar. Porque como vai ser quando chegar lá? Aqui é uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é cabível você só se levantar. Você de pé você ora, de pé você prega, de pé você faz tudo. Mas não é só se levantar, é levantar e ir para onde Deus mandou. É levantar e obedecer. Nós temos a mania de obedecer só uma parte. Nós pegamos só uma parte daquilo que Deus manda. Faz isso, aí a gente pega aquilo que dá para fazer. Isso aqui dá para fazer. Isso aqui não dá. E nós colocamos de escanteio aquilo que é essencial na maior parte das vezes. Oração? Não. Louvado seja Deus. Porém foi só isso. E não, só cumprir uma parte não é cabível. Deus não aceita meia obediência. Saul é a prova disso. Saul foi lá, obedeceu. Deus mandou matar todos os amalequitas. Amaleque era uma origem da carne. Amaleque veio da descendência de Esaú, alguém que trocou a bênção de Deus pelo direito de primogenitura, alguém que troca a bênção pelo prato de lentilha. Amaleque é neto de Esaú. Sabe de que a amalequita vivia? De saque. A amalequita não produzia. A amalequita vivia escondido para furtar, para roubar aquilo de pessoas que produziam. É mais ou menos igual Satanás, anda em redor, bramando como leão, esperando a oportunidade para entrar e roubar alguma coisa que você tem de valor. E às vezes nós pensamos que é física, mas não. Ele vai lá e começa a minar o coração do teu filho, o coração da tua filha, começa a minar o seu esposo, e a hora que você tem que estar atenta para poder repreender o mal, percebeu que está diferente, faz alguma coisa. Deus te colocou lá e te deu a palavra, e te deu o conhecimento por um propósito. Não é para ficar parado, cruzar o braço, é para fazer alguma coisa, estender a mão, orar, repreender. Nós temos a autoridade de Deus, irmãos, para chegar lá no quarto do seu filho, da sua filha, pôr a mão na cabeça, repreender, falar: Senhor, não aceita essas amizades
Senhor. Então Saul vai, mata alguns dos amalequitas só, e deixa sobreviver o rei Agag, deixa sobreviver alguma das ovelhas. Só que como o pecado faz barulho, quando Samuel chega, cumpriu tudo. Só que ungido é esse daí, de ovelha. E ele fala: eu separei uma melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor. Mas Deus não mandou queimar tudo. Deus não mandou matar tudo, exterminar tudo. Por acaso Deus se alegra mais com o sacrifício do que a obediência? E ele vai dizer que o pecado de desobediência é como o pecado da feitiçaria. Feitiçaria. Você tem ideia do que é isso? Porque quem desobedece é como um rebelde. É alguém que decidiu fazer como Satanás, se rebelar contra Deus. Não vou te obedecer. Eu não estou falando do profeta Jonas agora, porque Jonas nós vamos entrar e você vai entender que havia um conflito nesse profeta. Mas eu estou falando de algum profeta que está aqui dentro, que sabe o que é para você, que a palavra já está queimando no seu peito. Você sabe o que tem que fazer. Louvado seja Deus. Não espere a coisa piorar. O interessante é que esse levanta-te não significa que ele estava deitado ou sentado. Não. Levanta-te significa disponibiliza-se. Larga tudo que você está fazendo e vai para onde eu vou te mandar agora. E é para aquela, repita comigo, aquela grande cidade de Nínive. Deus estava falando, é exatamente aquela que você conhece. A Bíblia às vezes ela encobre, não é que ela encobre alguns textos, alguns trechos nós não encontramos, mas aquilo que tem aqui, irmãos, é o suficiente para nós nos salvarmos e entender tudo que Deus está falando. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que Jonas falou algo com Deus no começo do diálogo. Quando Deus chama ele e fala, vai, não mostra. Mas no final Jonas fala assim: eu disse para o Senhor que eu não queria vir. Eu disse o porquê. Porque o Senhor ia ter compaixão. E eu justamente não queria vir, porque eu não queria que esse povo se arrependesse. Eu não queria a compaixão do Senhor sobre eles. Eles são pessoas cruéis, que me feriram pessoas próximas, que feriram pessoas da minha nação, e o Senhor me manda ir lá pregar para eles. Louvado seja Deus. E a história diz que Jonas cresceu aprendendo a odiar os assírios e os ninivitas. Tamanha as atrocidades que eles cometiam lá com profetas, com o povo da cidade de Jonas. Louvado seja Deus. E o interessante, irmãos, é que esse levanta-te é isso, disponibiliza-se. E nós estamos muito mais disponíveis para fazer aquilo que nos agrada. Deus, ele procura coração disponível na igreja. Num culto como esse, Deus passeia pela igreja procurando um coração de Samuel, um coração disponível para que ele possa usar. Entenda, Deus, ele é o mais interessado em usar alguém, mas às vezes ele passeia, filtra e não encontra um coração disponível. Ele lava que a céu. Às vezes ele passa e não vê nenhum coração em chama. Às vezes ele passa, olha e fala, ninguém para ir, ninguém apto para receber. Louvado seja Deus. É uma palavra de despertamento.
Enquanto você não se disponibilizar aí, não peça para Deus, usa-me. Usa-me, né, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Usa-me, Senhor. Não peça, porque enquanto você não estiver disponível para ser usado, Deus não vai te usar. Tem hora que a nossa boca, sabe, falando, Senhor, me usa, quero ser usado. Mas não, Deus olha e fala, só quer aparecer. Porque Ele olha no coração, não tem disponibilidade nenhuma. É só o interesse de aparecer. E Ele fala, não vou dar nada. Como que eu vou entregar uma mensagem dessa para alguém que aparecer apenas? Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. E o interessante é que de Israel, onde ele morava, Samaria, ele desce. E Jonas desceu muito. Um profeta que desobedece, ele desce muito. Ele desce um baixo escalão. O profeta que desobedece, ele sempre desce. Aí não é descer igual nós descemos na olaria. Ele se humilha diante do inimigo. Ele pega a barco emprestado de dele. A Bíblia vai dizer para ir a Bíblia não diz, mas o mapa diz, de Jope, de Israel até Nínive não havia mar, irmãos. Não havia mar. Ele escolheu o caminho mais difícil para ir. Você entende que obedecer é até mais fácil? Porque quando você está em obediência, Deus ele vai abrindo o caminho, Ele está na tua frente. E quando a coisa fica feia, você sabe, está feia, mas eu sei que me mandou para cá. Então Ele vai te garantir vitória. Você continua caminhando. Você sabe, está cansado, escola nele que Ele está aí com você. Mas o profeta na desobediência, onde ele segura? O profeta na desobediência, onde ele se apega? Não tem, irmãos. Ele se apega dele mesmo, na autoconfiança. Autoconfiança. Eu não preciso de ninguém. Deus já soprou meu nome pelos campos, pelos quatro cantos da terra. Eu não preciso de ninguém. Eu não estou enfermo, eu não estou nada. Para que eu vou na igreja? Eu não preciso. Aí Deus vai lá através de uma enfermidade, através de um deserto, daqueles que nós sabemos, onde o sol bate na nossa careca, né? E nem adianta nem cabelo nesses desertos, né, irmãos? Que é como se fosse careca, porque o negócio dói tudo. Tem deserto que você ora e quando você levanta é um cansaço espiritual tão grande que às vezes você levanta febril, às vezes você levanta com dores, às vezes você levanta parecendo que tomou uma surra, porque tamanho é o nível da tua aflição. Fala comigo, irmãos. Obedecer é melhor. É para baratar, irmãos. Pelo amor de Deus, é bom que você acorda alguém que está dormindo soldado. Louvado seja Deus. Obedecer é melhor. Isso. Quando você obedece, é só quando obedece você desfruta da presença de Deus e você desfruta da palavra liberada. A alegria que você vai levar para aquele povo sem esperança, você vai desfrutar também. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonas entrou no barco e foi para Nínive. Ele achou o navio, o que mostra que ele procurou o navio. Você sabia que Satanás sabe exatamente para onde você quer ir? Ele sabe exatamente o que tem no seu coração. Ele sabe exatamente para o navio que ele tem que colocar na tua frente, para te desviar do foco. Às vezes é uma amizade. Você sai, está na porta já. Oi, amiga. Não apareceu mais, hein? Não aparece ali, aquela rodinha de amigos. E fala: meu filho, vem, quanto tempo você não aparece? Aparece lá, para a gente conversar, trocar umas ideias.
desvia. Esse é o navio de Tarso. E às vezes que você está frustrado com Deus, porque nem tudo Deus faz no seu tempo, e você sai da igreja laboreando, e tem um barquinho te esperando ali. Vem para cá, vem para Tarso. Tarso é melhor. Ó, navio está preparado, é só pagar a passagem. E ele paga a passagem, entra no navio e vai. A Bíblia diz que Jonas não orou quando recebeu a mensagem. Ele apenas se levantou e foi. Ele entra no barco, não ora, desce do porão e dorme. Aí eu amo o nosso Deus. Eu amo a expressão mas Deus. Eu amo essa expressão, irmãos, porque diz, ele fez tudo isso, desceu no porão e dormia profundamente. Aí no versículo 4, mas veio Deus. E quando Deus vem, irmãos, alguma coisa vai acontecer. Quando Deus vem, alguma coisa vai acontecer. É sinal, algo vai acontecer. Louvado seja Deus. E às vezes nós não estamos nem esperando Ele vir, e Ele vem. Louvado seja Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Entrar no barco você pode, descer no porão e dormir você pode, ficar tranquilo. Só que mar fala de instabilidade. Mar fala de algo que é elevado. Ainda mais numa tempestade, o mar é elevado. Ele vai para lá, vai para cá, para onde ela quiser jogar. Instabilidade. O caminho da desobediência é assim, instável. Parece que está de pé, mas está perto de cair. Parece que está forte, mas está extremamente fraco. Parece que está com tudo, mas está com extremamente nada. Esse é o caminho pelo mar, caminho de Tarso. Louvado seja Deus. Mas o Senhor mandou uma grande tempestade. Eu estou falando para pessoas nessa noite que estão enfrentando tempestade. E essa tempestade veio como uma campainha de Deus, despertando você e dizendo: Jonas, vem para fora. Ei, Jonas, ainda tem uma outra oportunidade para você. Arabanto que a céu e reminarabá. Ainda há mais uma chance, mais uma oportunidade para você ir lá. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer: então temeram os marinheiros e clamavam cada um seu Deus, e lançaram no mar as fazendas. Os marinheiros estavam dando aula para Jonas, porque os marinheiros não jogaram, não lançaram pessoas. Poderia pegar os passageiros e jogar tudo no mar, mas não, jogava as fazendas. Enquanto Jonas queria, se pudesse, lançava todos os ninivitas no mar. Morra todos. Os marinheiros estavam dando aula para ele, porque Jonas pensava igual a gente, sabe? Que só quem merece é quem está aqui, só quem merece é quem é cheirosinho, quem é bonitinho, que só quem merece é quem pegou, o máximo que pegou uma mentirinha, né? Não, irmãos, tem muita gente aí no fundo do poço, mas que Deus olha e fala: é precioso para mim. Tem gente no fundo do poço, acorrentado até a cabeça, e Deus olha e fala: é precioso para mim. E quem que Ele quer usar para ir lá buscar? Você e eu. Aí eu pergunto: por que não vai? Pior que nós sabemos quem está precisando
precisando que nós estendamos a mão. Por que não estende? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: eu sou hebreu, temo ao Senhor. Só que eu tenho que falar também, irmãos, temer não é ocupação. Ele ocultou a ocupação porque até é vergonhoso, né? Minha ocupação é profeta. Se é profeta, o que você está fazendo aqui, rapaz? Se é profeta, o que você está fazendo? Essa tempestade, rapaz. Você teve aquele que fez o céu, terra, mar. Você, então ele nem fala, né? Ele fala: eu temo a Deus. Temer não é uma ocupação. Tanto que os marinheiros temeram. Tu és profeta. Não é só temer o Senhor, irmãos. É obedecer, cumprir a tua missão. Não fica pensando que você vai ficar sentadinho o tempo todo, não. Só recebendo: oh Pai, eu recebo. Pense você que você está aí descansando. Não, irmãos. Você está aí sendo preparado. Você está sendo preparado para cuidar de alguém, ou para cuidar de um povo lá na frente. Louvado seja Deus. E ele disse: então os homens se encheram de grande temor. 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A tempestade estava piorando. E os marinheiros, sem saber o que fazer: o que nós fazemos? Já sabemos que você é o culpado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: olha o profeta, está em desobediência, mas agora ele vai falar, e a palavra dele vai se cumprir. Olha o que o profeta vai falar. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Você entende? E tem coisa que não adianta você querer remar mais. Às vezes você fala: não, eu vou me esforçar mais para poder ajudar. Tem gente que você tem que deixar aí. Trazer para dentro ou permanecer dentro não vai dar certo. A tempestade vai piorar. A tempestade vai piorar se você deixar. Você viu aqui, o mar estava quase se quebrando. Se a gente não se atentar logo para o que Deus está falando, para cumprir, ele se racha e todo mundo afunda. Não afunda só você, é profeta, é marinheiro, é tripulante, é todos, é a casa inteira. Então tome a sua decisão de colocar esse Jonas para fora da tua vida. Tome a decisão de colocar esse Jonas para fora. Arabando que a céu, reminaravaço. Põe esse Jonas para fora. E eu estou falando de pessoa, tá? Para você não simbolizar a coisa, alegoria, tá? Faz uma alegoria aí. Não, eu estou falando de alguma. Não estou falando de sentimento, nada. Estou falando de pessoa. Põe esse Jonas para fora. Enquanto ele continuar lá, vai dar errado. A tempestade vai continuar sobre a tua casa. Libera ele, Deus vai abençoar ele. Não fica preocupado, não. Deus tem um peixe aguardando ele. Vai levar ele justamente para o caminho que ele tem que ir. Deixa ele. Deixa Jonas com Deus e cuida da tua vida.
Não fica pegando prova na tua mão, não, irmãos. Pagou a passagem, ele está pagando a luz, ele está pagando. Não, deixa. Pelo amor de Deus, irmãos. Você impede ele de cumprir a missão e Deus, o cronômetro de Deus está batendo, irmãos. Nínive está perecendo e profeta fugindo. E Deus correndo. Vamos, meu filho, acelera esse negócio aí. É a igreja se acovardando enquanto ímpios morrendo lá fora. Então é hora da igreja dormente levantar. É hora da igreja que está lá no porão, escondida, levantar e pregar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, glória a Deus, lança no mar que vai se aquietar. E quando ele cai no mar, surpresa, a palavra do profeta se cumpre, se aquietou. E no barco, a Bíblia diz na versão King James atualizada, que houve bonança, alegria, e ofereceram sacrifício. Foi um culto que só dentro do barco. Você percebe que não é você? Não é você. Às vezes nós passamos por ambientes e alegramos o ambiente, e a gente vai embora triste, mas o ambiente continua feliz, porque nós só carregamos, não é nosso, nós só carregamos. E temos que ter o senso que não é nosso, é para compartilhar. Tem gente precisando do que tem dentro de você. Tem pessoas precisando da palavra de Deus na tua boca, daquilo que está no teu coração. Você fala, mas eu nem sei falar. O que eu sei falar é as mesmas palavras, com simplicidade. Irmão, melhor simplicidade com fogo do que arrogância, né? Com todo aquele malabarismo. Eu sempre digo, muito melhor uma verdade simples do que uma mentira sofisticada, né? Que a mentira é daquela maquiada, o negócio é bonito. A mentira, mentira às vezes é bonito de ouvir. Meu Deus, encantador. Mas ela não te liberta, ela te aprisiona. Ela te aprisiona. O diabo, quando ele quer falar algo, ele quer colocar uma mentira como verdade na sua vida, para te atrapalhar e te acorrentar, ele deixa ela bonita. Ele deixa ela bonita. Come dessa fruta, Eva. Quem disse para você que você vai morrer? Não vai morrer nada, não, menina. Come dessa fruta. Você vai se tornar como Deus, sabendo o bem e o mal. Come, ele vai enfeitando o negócio, sabe? Só que ele não conta toda a verdade. Quando come, os olhos se abrem. E o mal que hoje existe, Paulo vai dizer, todo dia está na minha porta batendo e hoje eu não consigo dominar sobre ele. Às vezes ele me vence. Ele fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo. Isso é o apóstolo Paulo. Quanto mais nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está em desobediência, mas a sua palavra ainda se cumpre. Toma cuidado. Eu vou lá naquele profeta. Aquele profeta é homem de Deus. Cuidado para você não estar visitando Jonas. Jonas é desobediente, mas o que ele fala se cumpre. Jonas é desobediente, mas chegou lá e falou, pode jogar que vai acalmar. A palavra na boca dele se cumpre. Toma cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. A gente se encanta, né, com um terno bonito. A gente se encanta com anel, né, com postura, né? Hoje a coisa toda tão formatada que tem até postura. Não pode fazer assim, não pode sei lá o quê, não pode levantar o pé, não pode pular, não pode fazer assim, né? Sendo que a palavra de Deus vai dizer o quê? Aonde há a presença de Deus, aí há liberdade. Se há liberdade, irmão, você pode fazer o quê? Ó, quer louvar, levanta a mão, quer bater palma, bate palma.
estranha pode falar, glória a Deus pode falar, pode gritar para os quatro ventos que Jesus é rei, pode. A única coisa que não pode num culto como esse é conversar. Glória a Deus, mas adorar o Senhor, irmãos, pode. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jonas, no capítulo 2, ele fala, e orou Jonas. Perdão, pulei, 17. Deparou Deus um peixe para que tragasse a Jonas, para engolisse a Jonas. Não fala que era uma baleia. Às vezes a gente fala que é uma baleia, mas existia texugo, que era um peixe grande que existia na época. Poderia ser, né? Texugo, leviatã, que é um peixe grande que existia no mar também. Nós não sabemos, irmãos. Tem muita espécie que já foi extinta, mas a questão é que o peixe engoliu Jonas. E o peixe não foi juízo de Deus para Jonas, tá, irmãos? Às vezes você pensa, o peixe é juízo. Quem disse isso? O peixe é a tua oportunidade de fazer de novo. O peixe é a tua oportunidade de fazer certo aquilo que você fez errado. O peixe é a tua oportunidade que Deus está te dando. Jonas, vou te dar mais uma chance. O peixe simboliza a graça, porque Jonas foi lançado no mar para morrer. O mar tempestuoso. Por mais que sabe nadar no mar, irmãos, se afoga. Mas não, Deus enviou um peixe. E o peixe agora é o abrigo de Jonas. Durante 3 dias ele fica naquele abrigo. Existem lugares que nós não queríamos frequentar. Existem lugares que nós não queríamos mais estar inseridos. Mas é necessário. E por isso que você está. Glória a Deus. Existem lugares que você não quer estar, não quer. Mas é para estar. Você entende? É lugares. Por que é ruim estar no peixe, irmãos? É ruim porque no peixe você pode sentir o que for. No peixe, você pode falar o que for, gritar o que for, ninguém percebe você. No peixe, ninguém te vê, você e Deus. Às vezes tem crente no peixe dentro da igreja. Depois ele testemunha, né? Depois ele vem aqui na frente, testemunha e fala: irmãos, preguei uma prova, estava na igreja, ninguém nem percebeu. E Deus não permitiu ninguém perceber. Era o teu peixe. Às vezes Deus faz isso porque Ele quer tratar com você, particularmente com você. Já houve momentos que eu falei: eu sou invisível, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí que você está forte. Bendito é o nome do Senhor. Deus está falando de pessoas que estão fracas, irmãos. Está pensando em desistir porque está fraco. Sabia que essa hora é a melhor hora? Aproveita essa fraqueza. Aproveita essa fraqueza que você está sentindo espiritual. Aproveita para abraçar alguém. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele é consolador. Quanto mais triste, quanto mais aflito, quanto mais fraco, mais perto ele está. Eu evidenciei isso na minha vida. Nas vezes que eu pensei, estou forte, eu ia fazer alguma coisa e não acontecia tudo aquilo. Agora, o dia que eu estava aflito, pregava e nem era tudo aquilo. E Deus operava. E Deus operou. E a gente entende a graça de Deus. A gente entende que o poder não está no profeta, o poder está em Deus, quem deu a palavra. Deus que tira-nos da tua aljava e lança. Ele acerta o alvo dele na igreja. E aí estou encerrando, irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele vai orando. E Deus não se preocupa nessa questão, irmãos. Não se preocupa com essa
essa oração, sabe, toda elaboradinha, esboçada, eu vou falar assim, assim, assim. Não, irmãos. Deus quer que você se entregue. Deus quer que você se entregue. Sabe o que é se entregar? É falar o que está na telha. Falar o que está na telha para Deus. Fala tudo que está te incomodando. Você fala o que está te incomodando e Ele está te ouvindo. Mas aí nós pensamos o que? Deus não está me respondendo. E nós aprendemos com Jonas. Deus, Ele não vai falar com Jonas, não quando ele estava dentro do peixe. Ele fica 3 dias dentro do peixe. E Deus não fala com ele, é só ele falando com Deus. Senhor, na minha angústia, Senhor, eu verei para o teu santuário. Aí chega no versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, Deus ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra seca. Você percebe que Deus, você está orando, e você fala, meu Deus, mas não tem resposta nenhuma. Você acha que Deus tem que fazer do seu jeito? A maioria das vezes Deus não vai responder você, Ele vai movimentar o lugar. A maioria das vezes Deus não vai diretamente falar com você, Ele vai movimentar o lugar que você tem inserido. Você não percebe, mas o peixe está andando. Eu lembro como se fosse hoje. Primeira vez que eu assumi o microfone para pregar aqui nessa igreja. Jovem, guitarrista, amo o que eu faço, irmão. Guitarra até hoje eu amo, né? Guitarrista solo. Achei que eu seria para sempre. Se fosse, estava bom. Mas Deus chamou, voltar, então eu estou aqui. Mas a questão é que eu lembro que eu estava ali, o pastor falou, você vai pregar na quarta-feira. Aí veio a convicção do chamado. Lembra que eu te falei? Tem palavra aí. E eu lembro que eu preguei na quarta-feira. E na sexta-feira da campanha, minha mãe que mora lá em Três Rios, lá do outro lado do mundo, veio. Ela assistiu a pregação. Foi a primeira vez que eu preguei, a primeira vez que minha mãe estava aqui. Minha mãe de Três Rios, lá do Rio de Janeiro, veio aqui. E na sexta-feira de campanha, um pastor aqui pregou. E ele pregou sobre Jonas. E ele falou, não diretamente para ela, mas ele lançou a palavra. Porque nem sempre Deus aponta o dedo para você e fala, é você. Às vezes ele só fala e o teu coração já fala, é você. E ele falou assim, mãe, você não sabe por que você está aqui? Você veio para observar. Você veio para ver o peixe se movimentando. E o peixe movimentando era o que? Ela via no meu ministério começando. Então você percebe, estava orando, nós estamos orando, mas Deus não está respondendo, mas alguma coisa está acontecendo. É Paulo e Silas orando e esperando resposta, orando, e o terremoto vem, movimenta o lugar, e chacoalha, e quebra as cadeias de todos. É Deus movimentando tudo, irmãos. Então você precisa entender, Deus não respondeu. Eu vim nesse culto hoje pela graça. Ô pastor, eu vim pela graça, você fala isso. Eu falo isso para você, Deus está falando com você. Deus está ouvindo a sua oração. Acontece que Ele não vai te responder, porque Ele já movimentou, Ele está movimentando. Ele está movimentando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu fico até aqui com essa palavra, não vou estender mais. Teria todo o sermão, mas eu gosto de ficar até onde Deus manda. Amém? Mas eu sei que há pessoas aqui que precisam voltar para Jope. Sabe por quê? Tem gente que acha que o peixe parou lá em Nínive, né? O peixe foi lá em Nínive e cuspiu Jonas lá.
Só que de Nínive não tem acesso, de Tarse para Nínive não tem acesso pelo mar, é só pela terra seca. E é 1.200 quilômetros aproximadamente de terra seca. O máximo que ele precisaria é de um barquinho para atravessar o rio Eufrates e o rio Tigre e chegaria em Nínive. O caminho da obediência é mais fácil, irmãos. O caminho da obediência ele já é todo preparado para você. Então escolha sempre obedecer. Amém, irmãos? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja Deus. Todo mundo ligado, hein? Glória a Deus. Alguém que deseja, irmãos, receber ao Senhor como Salvador, você reconhece que você perdeu, né? Pegou o navio para trás. Pegou o navio para trás. Não fica preocupado, não, irmãos. Tá? Ah, mas vou me ver. Esquenta a cabeça. Tá? Todo mundo erra. O pior é aquele que não, sabe, tem dificuldade de pedir perdão, de expor que está arrependido. Vim aqui na frente levantar a mão e falar: Senhor, me arrependo. Vim aqui na frente e falar: Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Senhor, eu quero aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Isso não é vergonha. Senhor, eu peguei o barco errado, mas hoje estou aqui para voltar, quero ir para Nínive. Eu vou fazer eu vou continuar a missão. Se existe alguém, levanta sua mão. Levanta sua mão que essa igreja vai orar por você. Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor hoje? Alguém que deseja receber, você nunca foi crente, deseja receber o Senhor como Salvador? Levanta suas mãos. Não há ninguém? Se há, venha aqui à frente e nós estaremos orando por você. Não perca a oportunidade, irmãos. Amém? Saiba você que a melhor decisão que nós podemos tomar na vida é essa. É dizer: Senhor, escreve meu nome no teu livro. Porque nós sabemos que a vida aqui não passa de 100 anos, mas lá em cima, de eternidade a eternidade. Amém? Todos na bênção? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé nesse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não seja a palavra que você queria ouvir, né? Mas é a palavra que você precisava ouvir, né? Nós precisávamos ouvir. Eu gostaria de chamar aqui na frente aquele que deseja receber oração. Se há alguém enfermo em nosso meio, se há alguém que precisa de uma oração em posição de mão, vem aqui à frente e nós estaremos orando por você antes de você ir embora. Amém? Não tem ninguém? Cadê o primeiro corajoso para poder animar o resto? Glória a Deus, né? Tem que ter um corajoso sempre. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Fica a vergonha, às vezes é um empecilho gigante. Às vezes eu tenho vontade de pular aí na frente. Tenha vergonha disso, não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.